Nelson Santos, entrevistando o policial militar, Sub de Almeida. Acompanhe. Uma mulher consegue botar um homem no chão, usando Então, até me perdoe minha emoção. À vontade. Mas eu me lembro quando eu tinha 14 anos, né, que eu tinha falado antes. Se tiver que prender, eu vou prender. Se tiver que trocar tiro para defender um inocente, eu vou trocar tiro. A minha arma vai sair do meu couro, sabe? Para defender um inocente, porque eu nasci para ser policial militar. Gente, boa noite. Uma alegria sempre muito grande quando estou com vocês nas minhas lives. E cada live, um convidado muito especial. Então, não saia aí da sala, fique aí, convide os amigos, compartilhe já o vídeo com seus amigos, chame a família próxima aí de você, que com certeza essa live vai impactar o seu coração. Pode acreditar nisso. Então, fique coladinho e participe com suas perguntas. A importância da sua participação é muito legal. Então, temos aqui uma pessoa muito especial também, que vai dar uma atenção especial. Eu estou ali com a Sam Veloso. Sam Veloso, fique à vontade para se apresentar. Ela vai dar uma atenção especial para a gente, referente às perguntas. Se apresente, Sam Veloso, fique à vontade. Boa noite, eu sou Sam Veloso, artista visual, professora de arte e assessora do Nelson Santos. Olha só, que legal. Gente, a Sam Veloso é assessora, até a Marlene também está presente aqui nos bastidores. Daqui a pouco ela vai falar uma meia hora, né? Então, muito bom. Pessoas que agregam na nossa vida. Então, sou grato a Sam Veloso, sou grato a Marlene e todos os meus parceiros que me ajudam de alguma forma para que eu venha levar um conteúdo legal até você. O objetivo é agregar na sua vida, fazendo os seus dias os mais lindos, os mais brilhantes, tá ok? O convidado de hoje, eu estou aqui com a presença da pessoa do Sub de Almeida, da Polícia Militar. Fique à vontade, uma honra muito grande, Sub de Almeida, tê-lo aqui. Já conheço essa figura blumenauense há muitos anos, né? E muito prazer, muito grande. Obrigado pelo aceitar o convite, junto com a Marlene, minha assessora, né? E a gente conversando. Obrigado de coração. Fique à vontade para se apresentar. Bem, boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Para mim é motivo de grande satisfação essa oportunidade e que esta live possa edificar a sua vida, de você que está nesse momento assistindo e que seja de grande valia. Legal, show de bola, muito bom. E olha só, lembrando aqui que o tema da live de hoje, ela tem um tema muito show de bola. A glória de Deus é manifestada na nossa renúncia e não na nossa conquista. Fala um pouquinho pra gente desse tema. Fala pra gente. Então, Nelson. Antes da gente entrar nas perguntas aqui, que vai ser legal pra caramba. Sim. Então, vai ser show. Esse assunto, esse título, né, eu senti no meu coração de repassar, porque nem sempre a conquista, ela vai mostrar, sabe, todo o nosso filme. As pessoas, elas não vão ser ministradas com as nossas conquistas, mas as pessoas vão ser ministradas com a nossa superação. Sabe, as pessoas não vão ser ministradas quando a gente exibe a nossa competência, a nossa capacidade. As pessoas podem aplaudir, mas isso vai ser algo momentâneo. Mas quando uma pessoa ela consegue passar uma história de vida, de superação, de resiliência, de poder se reinventar, de ser uma pessoa melhor, com certeza isso vai ter um poder maravilhoso, independente de religião, independente daquilo que a pessoa acredita, mas essa mensagem, né, que eu creio que a mensagem é muito maior que o mensageiro. E isso toca no coração das pessoas e vamos ter a oportunidade de passar alguns exemplos, alguns testemunhos aí durante a minha carreira que vamos passar nessa live aí, para você assistir. Legal, show de bola. Estou com a presença aqui da pessoa, figura blumenauense, Sub de Almeida, da Polícia Militar. Então vamos lá para as perguntas, porque tem muitas perguntas, o pessoal já está participando aí, já de início. Que legal, isso é muito bom, né? Hoje a gente vai para as perguntas. Então, gente, vamos ter uma atenção especial. Hoje, a artista visual Sam Veloso, a minha assessora vai dar uma atenção especial. Estou muito feliz por isso, né? Dar essa atenção especial, Sub de Almeida, as pessoas estão participando, é muito legal, muito show de bola. Esse é o objetivo de agregar na vida das pessoas, estar aqui falando, né, o que a gente pensa, o que a gente acha, para contribuir e as pessoas interagindo e junto a gente participando, né? Essa troca de energia positiva de participação. Então vamos lá para a pergunta. Sub de Almeida, fala pra gente, olha só, a escolha de ser um policial militar, foi escolha pessoal sua, foi incentivo da família? O que levou a você seguir a carreira policial? Fala pra gente, compartilha aí um pouquinho sobre essa história, que já é de uma longa data, né? Fala pra gente, fica à vontade. Então, Nelson, vamos lá na minha infância, né? Sou natural do Rio de Janeiro e
na minha infância lá, morava em Jacarepaguá, local onde a banda Jota Quest disse que é longe pra caramba, né? Era lá onde eu morava. E quando eu estava no primário, que seria o ensino fundamental, eu sofri bullying, né? Eu era vítima de bullying, naquela época não tinha nem esse nome, não existia nome de bullying, né? E tinha uma professora que ela marcou muito a minha vida, o nome dela é Marlene, e ela chegou até a mim e falou assim, meu militar, venha resolver a questão aqui no quadro, meu militar. E eu ia, né? E aquilo foi entrando no meu coração, né? Um dia minha mãe foi me pegar no colégio e ela falou, mãe, seu filho vai ser um militar. E hoje eu sei que o poder de uma declaração, ela tem muitos dos seus efeitos, porque a gente dá legalidade aqui na terra, nas coisas que a gente fala, tanto nas coisas boas ou coisas ruins. E o tempo se passou, né? Eu vim para Blumenau, o meu irmão já era policial militar, então ele teve uma grande participação assim, na inspiração minha em ser policial militar, pelo exemplo que eu via nele. E quando eu tinha 14 anos, Nelson, quando eu tinha 14 anos, isso aí, se eu não me engano, foi em 1989, a banda Legião Urbana estava fazendo um dos seus maiores sucessos nesse ano, que era Pais e Filhos, uma música que mostra, uma música triste, né? Foi um grande sucesso, que mostra um mau relacionamento dos pais com os filhos, fala de suicídio, né? Quando ele diz aquela parte que ela se jogou da janela do 5º andar, nada fácil de entender. E neste ano eu estava na igreja, né, na igreja cristã, e estava aprendendo a tocar bateria. Foi no momento onde entrou um militar fardado e ele servia na base aérea do Campo dos Afonsos. É só lá no Rio de Janeiro que tem o curso PQD. Então, se alguém tem um curso de paraquedista militar, foi lá que ele fez, lá no Rio de Janeiro. E ele, na folga, foi no culto e ele chegou para mim e falou, jovem, Deus me deu uma visão contigo. Eu pensei assim, o que está acontecendo? Tá doido? E ele falou o seguinte, olha, Deus me mostrou você com uma farda muito bonita. Deus me mostrou você com uma farda cheia de medalhas e condecorações. E eu não sei identificar que força armada é, ou seja, não era da Marinha, não era do Exército e não era da Aeronáutica, senão ele ia saber, né? Ele ia identificar. E ele falou que eu usava cap nesta Força Armada. E ele falou, terminando, que eu iria ajudar muitas pessoas, né? E que Deus ia aproximar muitas pessoas para me auxiliar nesta missão. E eu tinha 14 anos. E quando eu vim para Blumenau, né, trabalhei no posto de gasolina, lá da Rua dos Caçadores, que hoje é o posto Márcio, na época era o posto Alto Posto Logos 3, né, e depois eu acabei entrando para a polícia. Então foi dessa forma que foi acontecendo, esse desenrolar, até eu entrar na Polícia Militar, eu tive a inspiração do meu irmão e tive uma palavra declarada que eu tomei posse no meu coração, que veio de uma professora do primário, lá no Rio de Janeiro. Que legal. Que bênção, hein? Show de bola. Olha só, gente, estou com a presença aqui, Sub de Almeida, da Polícia Militar. Já vamos aqui voltar às perguntas, mas primeiro quero aqui, ó, gente, dar uma ênfase aqui no patrocinador. Olha só, a Barbearia Usina está completando hoje 5 anos de muita dedicação, amor e o que faz. A Barbearia Usina é agradecida a todos os clientes, a todos que têm essa confiança dos grandes profissionais. Então, quero deixar aqui um abraço ao Alexandre, a Carla, a todos os profissionais que fazem a diferença na vida de muitos homens, né? Então, muito bom, né? É isso aí, show de bola. Vamos lá, tem perguntas? Nelson Santos, então, temos aí o pessoal tá chegando. Saveloso chegando agora com as perguntas, Sam? Vamos lá. Tá chegando, o pessoal tá entrando aí na live ao vivo. Boa noite a todos, né? Obrigado, gente, pelo carinho. Quero dar aqui a boa noite a Cris, tá entrando aqui, o Giovanni. Sejam todos bem-vindos. Show. Tem uma pergunta Já temos uma pergunta, Nelson. Vamos lá, puder fazer, fique à vontade. Temos uma pergunta aqui da Rose Freitas. Boa noite, Rose Freitas. É um prazer estar aí participando junto com a gente da live. Sub Almeida, o senhor ficou sabendo que a Rose Freitas, que é do grupo Blumenau em Ação, estava organizando um manifesto para que tenha, né, seja pedido mais efetivos militares para Blumenau. Senhor... Então, boa noite, né, senhora Rose Freitas, grande satisfação, né, obrigado pela pergunta.
E a pergunta da senhora ali é pertinente sobre efetivo. Nós sabemos que hoje a Polícia Militar, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro Militar, nós temos esse problema de efetivo, né? Só que para vir efetivo, no caso para Blumenau, não compete a nós do batalhão, nem mesmo do comandante da região, que é o Coronel Kaufeld, né? Que é o comandante, ele é coronel, responsável não só por Blumenau, mas de outros municípios aqui que fazem extrema com Blumenau, né? Não vem dele essa competência, e sim do governador. Só que eu quero falar um detalhe. Para mim é uma honra servir no 10º Batalhão de Polícia Militar. Nós temos um programa que é o BI, e ele mede a competência dos batalhões nas ocorrências, a produtividade, e a produtividade de Blumenau é muito boa. Sabe, os policiais militares daqui de Blumenau, eles trabalham de uma forma assim que valem por 3. Né? Depois eu vou poder falar um pouquinho, né, do meu efetivo, mas é muito eficiente. Tal que a nossa polícia militar, uma pesquisa de todo o Brasil, ela foi eleita a melhor polícia do Brasil, com aprovação de 74%. Tanto em educação, tanto em preparação técnica física e também o aparato tecnológico. Hoje nós fazemos o boletim de ocorrência no local da ocorrência. No local da ocorrência, em crimes de menor potencial ofensivo, né, que gera o termo circunstanciado, nós já realizamos no local ali, onde sai já a data para ir para a reconciliação no fórum. Então, esta é uma tecnologia, né? Nós, inclusive, temos um app que é o PMSC Cidadão, né? E nele a pessoa pode acionar a Polícia Militar, nele, né? E dependendo como está a situação, o despachante lá no 190, ele pode liberar para a pessoa que acionou, é igual um aplicativo de Uber, para a pessoa saber aonde a guarnição ela está. Olha só a tecnologia que nós temos, né? Então, a gente, por sermos eficientes, né, eu acredito, né, que essa escolha de efetivo ali é distribuída nos locais do estado onde tem uma maior debilidade, né, no tocante ao crime, né, onde existem mais violência, que não é o caso de Blumenau comparado a outros lugares do estado. Né? Então, essa pode ser uma das causas aí que, às vezes, até joga contra de vir o efetivo para Blumenau. Né, mas não compete a mim, né, não compete nem aos policiais aqui, o alto comando de Blumenau, e sim em Florianópolis, né, no senhor governador. Legal, show de bola. Gente, obrigado a todos que estão ao vivo com a gente aí. Participem, faça perguntas. Tem pergunta lá, São Veloso? Por enquanto ainda não, né, Elcio? Tá. Mas tá chegando o pessoal aí, tem a Sabrina Castelli Ribeiro. Estão chegando aí, boa noite, Sabrina, sejam bem-vindos. Rose Freitas, obrigado pela participação. Vamos para a próxima pergunta, então. Olha só. Vamos lá. Subde Almeida, Subde Almeida, você cuida de uma gestão, de uma base militar. Fala pra gente um pouquinho. Isso, Nelson. Desse teu trabalho. Eu sou comandante da base operacional do bairro da Velha. Eu iniciei os meus trabalhos nessa base no ano de 2003. Né? Então, temos aí alguns anos, né, no comandamento da base. E lá a gente tem essa autonomia de verificar as demandas que vêm da comunidade, não só através de documentos que vêm do batalhão, né, do comando para mim, gerenciar com o meu efetivo, mas também a interação. É mais a interação que eu tenho no bairro, sou muito conhecido no bairro, né, então a gente pega toda aquela demanda de pedidos e a gente tem que priorizar, porque nós temos que ver aquilo que é mais urgente. E vem de tudo, né? Às vezes vem demandas que não pertencem à Polícia Militar, mas a gente encaminha sempre nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, que são dos CONSEGs. E por falar em CONSEGs, toda primeira terça-feira do mês existe a reunião do Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança do Bairro da Velha, que é sempre na primeira terça-feira do mês no Colégio Hercílio Deik. As reuniões, elas sempre iniciam ali às 19h30. E lá nós passamos essas demandas. Por exemplo, um buraco na via. Um buraco na via é um problema de segurança pública. Porém, não é para a polícia resolver, mas sim os órgãos competentes. Seria a prefeitura, o setor de obras da prefeitura.
onde o Conselho Comunitário de Segurança, ele passa para o setor da Prefeitura, antiga URB, que vai sanar esse problema. E na base ali a gente tem um contato com o efetivo, né? Então eu tenho que fazer tudo ali no caso do gerenciamento. Eu tenho que ver como minha tropa está, eu tenho que ver as demandas, eu tenho que verificar na resolução dos problemas, né? Porque não é só pegar a demanda e... Não, eu tenho que apresentar se foi resolvido, se não foi, interagir com a comunidade, porque também faz parte da segurança pública a tranquilidade pública. Então a tranquilidade pública é uma situação onde as pessoas elas têm a sensação de segurança, sabe? Exemplo, como aconteceu, né, infelizmente, o atentado. Logo após o atentado, né, na creche Cantinho Bom Pastor, ficou um clima de intranquilidade pública, porque as pessoas ficaram com medo, pensando que tinham mais pessoas envolvidas, que era só questão de tempo de dar outro atentado. Então isso aí é um exemplo quando a tranquilidade pública é ferida. E quando isso acontece, é um grande problema, por quê? Porque as pessoas nervosas aumentam o índice de violência doméstica, aumenta o índice de acidente de trânsito, aumenta o índice de várias coisas que acontecem, né, que são prejudiciais à comunidade, em virtude da mente, do coração aflito, né? Então, na base, a gente tem esse papel de dar essa resposta para a comunidade. Legal. Gente, estou aqui com a presença, entrevista com o militar Sub de Almeida, né? Isso mesmo. Olha só, a próxima pergunta é a seguinte. Fale sobre a história, Almeida, do aluno Daniel, do Colégio Conselho Mafra, e também do seu irmão Diego, que tinha o apelido no crime como Capetinha. Temos alguns vídeos sobre eles. Vamos assistir para a gente vamos lá. voltar a retomar aqui a nossa... Isso. Responder a pergunta, pode Perfeito, ser? pode Vamos ao ser. vídeo então, tem vídeo ali dessa história aí. Vamos lá. Já vamos colocar na tela lá as imagens e a gente volta aqui para a pergunta respondendo aqui em detalhes sobre essa história que com certeza vai agregar na vida de muitas pessoas, com certeza. Tá para ver a assessora lá, a cabeça da assessora lá, ó, ao vivo nesse momento, ao vivo tudo acontece. É isso aí, Marlene. A Marlene, gente, é uma grande pessoa, uma grande figura, né? Ela fez assim, ó, fala menos. Tudo pronto, Marlon? Ah? Manda lá. Sentido! Licença, professor. Meu nome é Daniel, apresento para você, pronto para o início da aula. Apresentado, pode Cidadão no Colégio Conselheiro Mafra. Esse colégio é situado na Velha Grande, tá? É um lugar que ele é muito afetado, né, pela drogadição, violência doméstica, né, um local de periferia do bairro da Velha. E aí essa era, em 2019, era considerada a pior turma do colégio, tá? A pior turma. E um dia eu fui nessa sala e eu falei sobre valores, né? Eu peguei uma lata de lixo e aí eu falei assim, muitas pessoas acham que aqui, muitos daí são lixo. E joguei aquela sujeira no chão e eu comecei a catar aquele lixo e botando na lixeira de novo. E falei assim, só que isso não é verdade. Vocês são a imagem e a semelhança de Deus. E eu vim aqui hoje para falar isso. Então, ali naquele dia, eu falei ali, olha, eu peguei esse lixo que está aqui na frente, tem um lixo que está lá atrás. Alguém pode sair da sua zona de conforto, da sua cadeira e ir lá e buscar esses papéis que estão lá no fundo da sala? E o aluno Daniel, ele se levantou, né? E ele foi e catou esses papéis, essas bolinhas de papéis e colocou no lixeiro que está na minha mão. Quando ele colocou no lixeiro, que estava na minha mão, eu coloquei a mão no peito dele e falei para toda a turma, este é o sentimento que eu quero que seja despertado dentro deste local. E quando eu falei isso, as pessoas começaram a se emocionar, o professor começou a se emocionar e aquela turma não foi mais a mesma, sabe? Então, existem algumas coisas que elas acontecem que vão muito mais além do que uma boa oratória, muito mais além do que um carisma, de um comportamento bom com as pessoas. E eu creio que vem do céu isso, sabe, Nelson? E aquela turma ali, que era a pior turma considerada na época do colégio, ela se transformou. Porque aí os alunos começaram a chegar para mim e falar assim, seu de Almeida,
posso pegar um pano para limpar essa carteira aqui? É que tem um símbolo da maconha, tem o desenho do palhaço, isso aí não é legal. Cara, eu me emocionava e eles iam fazendo, né, com o auxílio dos professores, e houve uma mudança de mente. E isso foi algo que marcou demais. E o Daniel ali que aparece, ele, depois eu fiquei sabendo que ele é o irmão de um camarada muito perigoso na época. Ele era traficante, ele era assaltante, faccionado e, segundo ele, tinha pacto com o diabo. O próprio Daniel... Tem um vídeo também, ele falando ali. Tem um vídeo dele. Ali. Marlon, temos um vídeo ali. Dele. Pode, tá falando? É o Daniel? Esse vídeo que é para passar é do Diego, que é o irmão do Daniel. Agora, depois? Pode puxar agora, pode puxar agora. A gente pode complementa ser? depois. Vamos lá então. Pode ser. Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Meu nome é Diego. Aqui estou eu para dar um pouco do meu testemunho. Eu era um rapaz muito respeitado na vida do crime, tinha bastante amizade, bastante amigos. Até um certo ponto, até um certo dia, esses próprios amigos que exigiam ser meus amigos, comer na minha própria casa, comer da minha própria comida, do meu próprio prato, tentaram ceifar a minha vida. Aonde eu cheguei, eu fui preso uma vez no assalto, perdi um parceiro meu, foi morto em confronto com a polícia. Aí cheguei, fiquei 2 anos e pouco preso, lá dentro da cadeia, prometi pra minha mãe que eu ia sair mudado, sair um novo rapaz, certo? Mas isso não aconteceu. De vez de eu ser um novo rapaz, eu saí um pior rapaz. Saí, comecei a fazer vários assaltos, comecei a vender bastante drogas, até fazer coisas erradas eu fazia. Aí um dia minha mãe me convidou para ir na igreja, fui na igreja, Deus falou comigo, dizendo que estava dando um livramento de morte para mim. Aí na hora eu não acreditei, né, porque eu era respeitado no crime, tinha bastante amigo, ninguém podia comigo, eu achava isso. Aí eu peguei, fui correr atrás deu um desvio, perdi um dinheiro ali. Aí peguei, fui atrás de uma pistola pra mim fazer um assalto, pra mim estar acertando esse dinheiro com os caras. Aí não deu certo, nem a pistola e nem uma bucha de cocaína que eu ia cheirar. Pra mim ficar de boa, como se diz. Aí eu voltando pra casa, tudo certinho, quando eu cheguei quase perto de casa, chegou 2 rapazes de moto, que eu conheci esses 2 rapazes, se queremos junto, quase bem dizer. Aí apontaram a arma para mim. Chegaram, apontaram a arma para mim, mandaram outro amigo meu que estava junto comigo, que estava na minha frente, se abaixar. Quando eu vi aquela arma, eu não acreditei na hora. Pensei que era brincadeira deles, né? Porque eu conheci os 2 rapazes. Aí pegaram e atiraram. Deram o primeiro disparo errado, eu saí correndo. Deram 6 tiros atrás de mim. Desses 6 tiros, um pegou bem no meu ombro, aqui nas costas, aqui, e saiu na frente. Pegou em mim. Aí cheguei, quase chegando perto de casa, deu uma tontura em mim, quase desmaiei, cheguei e caí no pé da minha mãe. Aí minha mãe levou pra dentro de casa, trancou a porta, ficou tudo certinho, trancou a porta, com medo de entrar lá dentro. Pediu pra mim fazer uma oração com Deus ali naquele momento, ensanguentado no chão, perdendo bastante sangue. Eu fiz, pedi perdão a Deus. Aí peguei, chegou o SAMU, me levou pro hospital, tudo certinho. Quando eu cheguei ali no hospital, eu fiquei 4 dias internado. No 4º dia, no 3º ou 4º dia, chegou um policial, o Almeida. E meu irmão, que ele foi levar meu irmão, que meu irmão tava sofrendo, chorando demais, querendo me ver. Ele foi e levou meu irmão. Na hora eu levei até um susto, nós cheguei, comecei a conversar, ele começou a falar de Deus pra mim, eu comecei a escutar. Comecei a quase chorar também. E eu vi o Espírito Santo nele. Aí ele perguntou se eu queria se converter, se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que eu vi o Espírito Santo nele. Aí ele perguntou se eu queria se converter, se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que sim. Ele fez um videozinho meu, eu aceitando Jesus, agradecendo a Deus também por essa oportunidade de vida que ele me deu. Aí tudo certo, saí do hospital, vim pra cá, pra cidade onde é que eu tô, que eu não posso falar. Vim pra cidade onde é que eu tô. Aí chegando aqui na cidade, comecei a conversar com ele, interagir bastante tempo com ele, conhecer mais a pessoa dele e gostei da pessoa dele. É isso que eu te falo, meus irmãos. Hoje eu sou um novo convertido de Deus, graças a Deus, segundamente, graças a esse policial Almeida, que é um rapaz iluminado por Deus, muito querido, gosto muito dele, amo bastante ele. E assim foi indo a minha vida, mas antes disso tudo acontecer, eu era um rapaz também que tinha até pacto com o diabo. Pra mim não tinha medo de nada. O que vinha na minha frente eu derrubava mesmo, tava nem aí. Aí fui conhecer aqui, onde é que cidade que eu tô, fui conhecendo mais a palavra de Deus, fui estudando mais a palavra de Deus, até onde que hoje eu tô convertido, graças a Deus. E falo muito para aqueles que estão iludidos, esse caminho não é bom, só te traz maldade, só te traz traição. Enquanto você tá fazendo o que eles querem, você tá de boa, tem tudo.
tudo que vocês quiserem. Mas cuida, porque um vacilinho teu pode custar a tua própria vida, como quase custou a minha própria vida. E antes de tudo acontecer, eu era um rapaz que fazia muita droga, fazia muitos assaltos e tudo. E assim foi indo, né, meus irmãos? Conhecendo o caminho de Deus, fui mudando. Hoje em dia, eu dou graças a Deus por ter mudado eu. Que hoje, aquela tristeza que eu vi no rosto da minha mãe, aquela preocupação de todas as vezes que eu ia para fazer assalto, ou toda vez que eu ia para fazer missão, chegava em casa, daí ela ficava mais aliviada. Eu via só tristeza, desgosto no rosto da minha mãe, no rosto da minha família. Hoje em dia eu vejo só o quê? Só felicidade, mais carinho, todo mundo me retribuindo bem, não só da minha família, como os amigos que eram meus amigos de verdade. E assim foi indo, né, meus irmãos? E hoje eu dou graças a Deus que eu sou um servo de Jesus, dou mais atenção para minha família, dou mais atenção para aqueles amigos verdadeiros. E assim eu agradeço primeiramente a Deus, segundamente o de Almeida, que é um rapaz querido. E dou graças a Deus também, agradeço muito minha mãe por não ter me abandonado, nunca desistido de mim como Deus fez também. E agradeço ao Almeida por ter me dado um voto de confiança, que eu jamais vou querer essa confiança dele. Eu era um rapaz muito revoltado, hoje em dia estou mudado. Hoje minha arma é a Bíblia e meu tiro é a palavra de Deus. Não se ilude. Olha só, que coisa linda, hein, Almeida? O jovem Diego, testemunho. E aí, retomando a nossa fala, fica à vontade para expressar aí a emoção de você sentir uma vida salva, né? Hoje, enfim, deixa a palavra para você. Então, até me perdoe minha emoção, Fica à vontade. mas eu me lembro quando eu tinha 14 anos, né, que eu tinha falado antes, que o militar me viu, jovem, e ele viu eu com uma farda, que eu ia ajudar as pessoas, né, e iam ter pessoas que iam me ajudar. E tudo isso está se cumprindo, sabe? O que acabou de passar ali, na verdade, foi uma grande loucura. E o evangelho é essa loucura. O homem natural, ele não vai entender nunca. Porque para entender as coisas de Deus tem que ter renúncia. Se eu for avaliar uma pessoa pelos meus conceitos, exemplo, se eu for avaliar uma outra pessoa que é civil com os meus conceitos militares, eu posso ser injusto com essa pessoa, porque talvez a cobrança ela possa ser demais para essa pessoa. Mas quando eu vou avaliar uma pessoa ou tentar ajudar, eu aprendi que eu tenho que me esvaziar. Eu sou policial militar, se tiver que prender, eu vou prender. Se tiver que trocar tiro para defender um inocente, eu vou trocar tiro. A minha arma vai sair do meu coldre, sabe? Para defender um inocente, porque eu nasci para ser policial militar. Mas nesse caso eu senti muito forte no meu coração, né? Durante o projeto, eu descobri que o Daniel, que estava apresentando naquela sala de aula, ele é um dos irmãos do Diego. Uma coincidência muito grande, que eu chamo de Jesuscidência, porque nada é por acaso. Incrível, né? Eu gosto de usar essa expressão. Sim. Sendo que o Daniel, ele foi um rapaz ali que ele teve, né? Esse é o Daniel, o irmão dele, né? Esse aí sim. é o antes e o depois, né? Esse é daquela turma, da pior turma do Conselheiro Mafra. Sim. E hoje ele prega o evangelho também. Eu não estou aqui querendo dizer uma fala religiosa, eu não preciso fazer isso, sim. Mas eu estou contando aqui algumas mudanças no meio da comunidade, porque isso faz parte de segurança pública. O Diego, esse menino, ele poderia ser mais um causador de ocorrências em que as minhas viaturas no bairro da Velha iam deslocar em prioridade, e elas não vão fazer isso, porque mudou de vida. O Diego, ele era traficante, assaltante, ele trocou tiro, não ele, o parceiro dele, num assalto no posto de gasolina do seu Peruso, que é ali no início da Caçadores, com a General Osório, aquela onda de assaltos que acontecia naquele ano, anos atrás. E a gente tinha deixado as guarnições próximas, já aguardando, né, que estava sendo uma continuidade, e não deu outra. Houve o assalto e a minha guarnição estava próxima, houve acompanhamento, houve troca de tiro, e a guarnição da base onde eu comando, no confronto armado, veio alvejar o parceiro do Diego, que veio falecer no local, e ele foi preso, né? Ele era o camarada que estava tocando a moto e participou do assalto. Quando ele foi preso, em vez de ele melhorar, ele mesmo fala lá dentro da cadeia, aí ele se batizou na facção criminosa. Por falar nisso, Nelson,
Você sabe que na facção criminosa existe batismo? Sabia disso? Você que está nos assistindo nesse momento, você sabia que na facção criminosa, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, existe o batismo, a pessoa se batiza? Você sabia que na facção criminosa existe o dízimo? Essa eu não sabia. Não sabia? Na facção criminosa existe sacerdócio e ministério. Não são palavras meio semelhantes com as palavras usadas para a igreja? Quando eu falo igreja, são as pessoas cristãs, independente de religião. Não acha que é uma cópia? E eu me sinto à vontade de falar que o inimigo, né, se você quer chamar ele de janho, de capiroto, né, como você quiser, né, ele procura copiar as coisas que são sagradas. E sabe qual é a única forma de um cara que é batizado na facção criminosa sair da facção criminosa sem ser morto? Não sabe? Você aí que está nos assistindo, você sabe qual é a única forma que uma pessoa, né, um bandido que é faccionado, batizado na facção criminosa, ele consegue sair dessa facção criminosa sem ser morto? É indo para a igreja. É indo para a igreja, mano. Tá? Eu, quando eu vou em alguns locais, tenho muitos amigos hoje que são cristãos, que largaram o crime, largaram o tráfico, largaram o assalto. Esse é um de outros exemplos. E eles falam que a única forma de sair é indo para a igreja. E detalhe, a facção criminosa manda o disciplina lá onde a pessoa está para ver se o camarada está levando a sério ou está só de zoeira. Porque senão, ó, é aqui, ó. Subir de Almeida, essa é uma lei deles? Tipo, é uma lei deles. Vai para a igreja, transformado, comprovado que está É transformado. a única forma. A pessoa está livre da morte. É a única forma. Nas prisões, é claro, muitos detentos, que a gente também faz trabalho em presídio, depois, né, nós podemos falar sobre isso, mas muitos detentos dentro dos estabelecimentos prisionais, eles até, né, seguem, né, a ideologia cristã, né, uns de coração e outros apenas para ter um bom comportamento para sair antes, né? Mas voltando ali, a situação do Diego, ele foi para a cadeia, lá foi a faculdade do crime dele, saiu pior do que estava, né? E quando saiu, aí ele sofreu um atentado da própria facção criminosa, né? Os piá era piá de infância, né? Tudo menor de idade, com a pistola, e foram para matar ele. Sem dó, tá, gente? Sem dó. E aí depois disso, eu me lembro que o Daniel na sala de aula estava muito triste. E me veio um negócio aqui no coração ali, loucura, né? Eu fardado na sala de aula, que era a pior turma do colégio, e me veio uma voz falando assim, ora pelo Diego aqui junto com os colegas dele. Porque lá eles se conheciam, né? O Diego era daquela comunidade, né? E a gente fez uma oração, e depois disso eu consegui ir com o Daniel lá no hospital onde ele estava. E lá entreguei uma mensagem para ele, e ele abriu o coração. E depois daquele dia, nunca mais, ele falou ali, nunca mais ele pegou numa arma, nunca mais ele traficou, né? Eu sei que esse testemunho é muito forte, e por ser muito forte esse testemunho, talvez possa ser um discurso muito duro, talvez para você que está nos assistindo, para o senhor, para a senhora que tem uma concepção que talvez bandido bom é bandido morto. Eu tinha essa concepção, eu era um cara violento antes da minha conversão, eu era um cara que queria fazer valer, sabe? Mas eu tive uma mudança, né? Então é necessário que a gente venha se esvaziar. Cada caso é um caso, e nesse caso ali do Diego, ele mudou de vida. E inclusive, ele não está mais hoje entre nós, ele faleceu, né? Ele estava no Paraná, ele não podia falar onde estava, mas ele estava no Paraná, justamente para que a facção criminosa, né? Ele tinha medo de vir, né? Mesmo estando na igreja, né? Ele tinha esse medo, esse receio. Então lá ele veio a sofrer um acidente de trânsito e veio a falecer, né? E eu converso com a mãe dele, e quando aconteceu, eu fiquei sabendo, eu falei para a mãe dele, olha, eu sei que ninguém quer perder, né? Mas sempre quando Deus tira algo que é nosso, Ele dá algo que é dele pra gente. Ele dá mais do caráter divino pra gente, porque a gente fica mais humilde, a gente pensa antes de falar, a gente fica mais sensato, sabe? E aconteceu algo maravilhoso que eu falei para a mãe dele. Eu falei assim, olha, o Diego faleceu, não foi trocando tiro com a polícia. Ele morreu como cidadão de bem. E eu tenho certeza que ele está num lugar maravilhoso, que não vai precisar de polícia, que não vai ter corpo no chão à espera da perícia, onde não vai ter choro, pranto, acepção de pessoas, preconceito. E eu creio nisso. Eu creio.
Eu creio porque esse evangelho é uma loucura para esse mundo. Legal. Subir de Almeida, qual é a sensação da alegria de saber que você ganhou uma alma para Deus, entende? Uma pessoa que estava praticamente perdida perante a sociedade e você, com o teu trabalho, com o teu coração voltado para Deus, transformou a vida de uma pessoa e hoje, né, salva. Qual é a sensação dessa conquista para você? A sensação é de dever cumprido, né? Porque isso também faz parte da segurança pública. Foi uma pessoa que deixou de delinquir e começou a se comportar como cidadão de bem. Houve uma conversão, mas o detalhe é que essa conversão não é da igreja A para a igreja B ou para a igreja C. Essa conversão é a mudança de mente, que nós chamamos de metanoia. É uma nova forma de pensar, não se conformando com esse século. E me vem agora em mente aqui um trecho do livro de Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, que fala para a gente, né, não se conformar com esse mundo, mas que a gente venha a ter uma renovação de mente, onde que a gente venha a ter o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável para a glória de Deus, né, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Que bênção tudo isso, né? Vamos então agora, antes de retomar as próximas perguntas, Sam Veloso, como é que está aí? Algumas perguntas, eu vejo você falando ali, fala pra gente agora o que estão mandando, palavras para a nossa pessoa aqui, militar, Subir de Almeida, fala pra gente aí, vai lá. Sim, Nelson Santos, estão entrando aí na live, boa noite a todos aqui, Paola Mendes, boa noite, também a Alcônides Ferreira Sena, boa noite abençoada, uma noite abençoada aí do Cantinho Bom Pastor, né? Que legal, que legal. E eles têm a agradecer ao Subir Almeida. Essa é a mensagem uma gratidão. Da creche. Isso. Cantinho Bom Pastor. Uhum. E legal. outras pessoas que também estão entrando aqui, Nelson. Legal. Posso só dar um alôzinho rapidinho para a Dona Conides? À vontade. Dona Conides, grande satisfação. Muito obrigado pelas palavras. Tá? A senhora é uma missionária. A gente conversou lá, né? E a senhora, quando aconteceu tudo aquilo no estabelecimento da senhora, aquele ataque, aquele atentado covarde no dia 5 de abril, a senhora falou, né? O porquê o Cantinho Bom Pastor, né? O porquê aqui. Eu creio que tudo tem um propósito, mais louco que possa ser. E eu tive a oportunidade de estar nesse ambiente. Eu digo que lá é um útero espiritual. O útero é um lugar que gera. O útero é um lugar que protege, que nutre, gera vida. E eu vi tudo isso lá. Lá celular não entra, as crianças elas estão sem celular, direto, sem celular, eles não têm contato com o celular, eles fazem dinâmicas, eles ensinam de uma forma maravilhosa. Então, Dona Conides, parabéns pelo trabalho. A senhora é uma missionária, não só a senhora, mas todas as professoras e professores desse lugar abençoado. Que Deus abençoe vocês. Legal, um abraço a todos vocês aí. Cantinho Bom Pastor, né? Cantinho Bom Pastor. A todos vocês, profissionais que estão ali cuidando das crianças, enfim. Um abraço a todos vocês. Mais uma pergunta lá? Sim, Nelson Santos. E vamos para a próxima pergunta aqui, que realmente, gente, obrigado de coração, gente. Estão ao vivo aí. Essa live está apenas começando, né? Vai, Sam, é com você. Também temos aqui o Ronaldo Regis, também falando do Subir Almeida, que faz um trabalho fantástico aqui no nosso bairro da Velha. Gratidão. Aí, que legal. Legal. Vamos lá para a próxima pergunta, então. Enquanto os amigos vão participando, gente, estou com a presença aqui incrível dessa figura blumenauense, Subir de Almeida, uma pessoa fantástica que faz um trabalho lindo na nossa Polícia Militar. Um abraço a todos os militares aqui também, quero aproveitar esse momento, ok? Então vamos lá para a pergunta próxima. Olha só, Subir de Almeida, você fez alguns salvamentos de algumas pessoas que estavam com idealização, né, ao ponto de chegar a se suicidar, né? Conte como foi esse salvamento, esse momento que você chegou crítico, como foi para você e como foi para a gente. Mas depois do nosso intervalo, patrocinador ali, ok? Tá ok. Pode soltar lá então? Depois a gente volta aqui, retoma aqui. Até depois, não sai daí. Tá, tô ansioso, mas eu acho que vai ficar excelente o negócio. Isso aí pode ter certeza que vai.
ao vivo agora aquela pergunta, né? Que eu fiz antes. Você fez alguns salvamentos de algumas pessoas que estavam com idealização suicida. Conte como foi esse salvamento. Então agora, Almeida, fique à vontade para falar, demonstrar. O tempo é seu. Legal. Tamo junto. Bem, gente, algumas situações aconteceram, né? Eu tenho aqui 2 cordas, né? Essas 2 cordas aqui são 2 cordas que foram utilizadas em ocorrência de tentativa de suicídio e do suicídio consumado, né? Vamos falar primeiro dessa corda aqui, vamos lá, vamos por partes. Essa primeira corda que eu tenho aqui é de uma pessoa que eu já tinha conhecimento, né, dele, chefe de família, e a família dele entrou em contato comigo num certo dia, dizendo que ele tinha comprado uma corda que ele ia dar jeito na vida dele, né, que não dava mais, e era um problema familiar, né? E quando eu soube disso, eu tentei ligar do meu celular para ele e ele não atendia. Aí eu peguei o celular da minha esposa e quando eu liguei do celular da minha esposa, ele atendeu. Estava chorando muito e eu falei para ele: olha, queridão, fala onde você está, eu quero ir aí, eu quero te dar um abraço, você é muito especial. E ele não queria desligar na minha cara, porque ele me considerava. Ele falou: de Almeida, ajuda a cuidar do meu filho, porque hoje eu vou dar fim no meu sofrimento. Ele falou assim. E antes de dele desligar, eu liberei uma palavra de Deus para ele. E quando eu falei aquilo, ele desligou o telefone. E eu estava no meu quarto, ajoelhei no chão do meu quarto e pedi a Deus, né? Que ali era só com Deus, né? E depois ele comentou para mim que ele sentiu algo no corpo dele, na mente dele, para que não viesse a cometer o suicídio. E ele ligou para a esposa. Ele atendeu a ligação da esposa e falou onde ele estava, né? E a gente pôde ir até lá e salvar ele, né? Então, aqui está a corda que ele comprou, né? É uma corda nova, né? Esse é o laço, né? Que é feito, né? É o laço que tinha. E graças a Deus ele teve a vida dele salva, né? Desta forma, pelo telefone. Já esta outra corda aqui, a situação é mais louca, né? A situação é mais louca dessa corda aqui. No dia 16 de outubro de 2020, o auge da pandemia, muitos suicídios, muitas pessoas desesperadas, sem esperança. E eu tinha um inquilino que morava, né, na casa da frente. E de manhã bem cedo a esposa dele entrou na minha casa, apavorada, e falou comigo: de Almeida, me ajuda. O meu marido se enforcou, está na corda, está pendurado na corda. E eu, naquele momento, já levantei rápido, né? A minha esposa desceu junto comigo, a minha filha tinha 15 anos na época, desceu junto. E quando eu cheguei, eu me deparei daquela cena dele pendurado nesta corda, né? Detalhe, a corda estava parada, né? Então, se a gente colocar qualquer objeto numa corda, dar um tapinha ali, né? Porque no momento do enforcamento, a pessoa mexe, né, por causa da asfixia, e até parar a corda se passa um certo tempo. E quando eu cheguei, a corda estava totalmente parada, ele estava parado, já com certo alongamento de pescoço, morto, ele não tinha sinais vitais. E como policial militar, eu ia isolar o local, né, chamar uma guarnição minha para estar ali apoiando e acionar o IML, né, o IGP, para fazer a constatação da morte ali, que é o de praxe. Só que nesse momento eu senti uma voz no meu coração dizendo: toca nele. E quando eu cheguei próximo dele, eu segurei no braço dele. E quando eu segurei no braço dele, eu vi que ele ainda estava quente. E a voz sussurrou no meu ouvido: não desista dele. Que legal. E aí eu peguei ele, né? Coloquei no meu colo e tentei tirar a corda que estava no pescoço dele, e a corda estava tão apertada, porque foi suspensão total, fazia assim no pescoço dele. Tentei tirar aquela corda, não saía, e eu pedi ajuda para minha esposa tem uma hérnia de disco, e eu falei: amor, me ajuda aqui. E ela me ajudou, e aí não saía. E aí a esposa dele pegou, eu gritei, né, me dá uma faca, né? E ela me deu uma faca, a gente cortou, ele caiu no chão ali, e a gente tirou a corda dessa forma e eu comecei a fazer a reanimação cardiopulmonar. Detalhe, eu fiz essa capacitação em 1996.
O Corpo de Bombeiro não era nem batalhão, né? Foi na década de 90, mas eu me lembrava como se tivesse sido um dia anterior ao meu treinamento. E ali eu pude estar fazendo, e eu me lembro que eu estava pedindo a Deus, eu falava, volta, 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 eu estou aqui, sabe? Eu repreendi todo o espírito de morte, e fazendo a reanimação. E eu ouvi que a esposa dele chegou e falou assim, não adianta mais, ele já está morto. O que vai ser da minha vida, sabe? E aí eu ia fazendo, aí teve um momento, a minha esposa foi para ligar para o SAMU, né? E chegou um momento que eu fechei a minha mão assim, eu vi a linha dos mamilos dele e dei um murro, né? Bum! Eu dei um murro bem na linha dos mamilos, aqui no meio do peito, né? E fiz mais 2 ventilações. E me veio na mente o meu instrutor, quando eu era soldado ainda, né? Falando, soldado de Almeida, seu monstro, que era um treinamento militar, né? Então tem essa pegada militar, né? Seu monstro, faz por 5 minutos a reanimação e pare e observa, porque é como se você estivesse fazendo um carro, botar um carro na segunda marcha e empurrar para pegar no tranco. Você vai ter que parar em 5 minutos e observar, porque o corpo vai ter que reagir. E eu me lembrei disso naquele momento, um momento de desespero. Na verdade, eu creio, tá, na minha concepção cristã, que era o Espírito Santo me orientando ali para salvar aquela vida, tá? E eu parei e observei. E quando eu parei e observei, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pude ter o prazer de ver o fôlego de vida entrando dentro de um corpo de volta, gente. Olha só. E de todas as pessoas que estavam lá, só eu tive essa experiência. E depois, para minha surpresa, eu fiquei sabendo que enquanto eu estava fazendo a reanimação, a esposa dele estava em choque, estava falando palavras negativas, assim, né, por causa da morte dele, que não ia voltar mais. E a minha filha chegou e falou assim, calma, olha só, 15 anos, tá? Deus tem um propósito na vida de vocês. Ele vai voltar a respirar. A minha filha falou isso, eu fiquei sabendo só depois, sabe? E ela viu o pai dela fazendo a reanimação. Então, eu sou muito grato a Deus. Eu sei que a reanimação ela tem esse objetivo de voltar, mas também uma oração ela é poderosa, quando realmente tem um propósito de Deus. E a gente conseguiu salvar essa pessoa. Ambas as pessoas, eles são meus amigos, né? No meu aniversário, eles vão no meu aniversário, quando eu faço aniversário, no dia 27 de abril. E eu sempre brinco, né? Eu pego aquele chapéu de criança, aquele pontudo, né? Uhum. E o pessoal fica rindo. A primeira vez que eu fiz, eles ficaram rindo. Porque é um brutamonte, né? Com chapéu de criança, fica meio antagônico ali, né? Fica meio engraçado. E eu falei para eles, tá engraçado, né? Mas às vezes as pessoas riem da gente quando a gente se parece criança. Mas é dessa forma que Deus te enxerga. Deus nos enxerga como uma criança. E o nosso desafio é ser como uma criança. Não em ingenuidade, mas acreditar. Acreditar que ele é real. Eu sei que tem um estado laico, eu sei que muitas pessoas estão desacreditadas, sabe? Mas ele é real. Ele é real. Eu já tentei tirar minha vida com a minha pistola, sabe? Porque eu semeava com uma semente má. E o resultado disso foi o remorso no meu coração, um sentimento de autoculpa. E eu estava querendo também, né, anos atrás, querer tirar a minha vida. Né? Depois eu posso falar melhor sobre isso. E eu tive uma nova chance. E quando a gente tem uma nova chance, a gente é tratado com misericórdia, a gente trata as pessoas com misericórdia. Então, que a gente venha se diminuir e que ele venha crescer em nossas vidas. Né? Com todo respeito eu falo isso, Nelson, eu sei que nem todas as pessoas que estão nos assistindo talvez não são cristãs, talvez tenham uma outra religião, mas isso não é para ofender ninguém, né? Nós estamos aqui para dizer que o céu ele é ativado, que você é um transformador de ambiente. Se dentro de você, porque o grande perigo hoje é o quê? Um pensamento, ele é virtual. Né? O pensamento ele é virtual, mas quando esse pensamento, que é normal e ofensivo, ele entra aqui dentro do coração. E o meu livro de cabeceira, eu tenho certeza que o teu livro de cabeceira fala que quando ele entra no coração, ele entra na alma. E aqui dentro da alma ele deixa de ser um pensamento e ele se transforma num sentimento. É aí que mora o perigo. Legal. E esse sentimento pode ser bom ou ruim. E eu gostaria de demonstrar isso com uma dinâmica. Eu posso te utilizar? Claro, vamos lá. Vamos lá. Nelson, eu vou provocar uma certa dor em você.
Ah, meu bom. Agora, isso aí não Aí estava eu sou planejado, motivado, né? eu sou motivado, É, tranquilo. mas eu não vou te Ah, machucar. meu bom, gente. É uma dor, mas você Marlene, não vai ainda se bem que machucar. As minhas assessoras estão aqui, né? Pode passar para esse lado aqui, Vamos então? lá. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Qualquer coisa, a minha assessora vai me ajudar aqui. Anos atrás, né? Já faz um bom tempo, eu fui instrutor de defesa pessoal na Polícia Militar, instrutor de tiro. Mas hoje a gente usa essas habilidades, né? Para passar a mensagem para as pessoas, uma boa mensagem. Não uma mensagem religiosa, mas uma mensagem que venha a dar essa conversão de mente. Ou seja, que a chave vire, que haja essa metanoia, essa forma de pensar, né? Onde as pessoas vão ser mais protegidas na sua emoção. Eu vou pegar agora seu braço aqui, Nelson, e vou aplicar uma chave da técnica de Aikido, que uma mulher, ela consegue... Ó, já instalou, escutou? Escutei. Será que saiu no ar aí? Será que você ouviu, que está nos assistindo? Porque quebrar. pega. Gente, é mistério, eu sinto quebrar. Porque pega, é para quebrar. É forte. Só que eu tenho que dosar essa dor. Mas para que eu venha dosar essa dor, eu já tenho que ter sido submetido a essa dor, para me saber o que as pessoas estão passando. E isso faz... Nunca vou esquecer essa cena aqui. Tá tudo aqui. Então, é bom que vai ficar gravado, né? Eu vou aliviar aqui, que a intenção não é machucar. Tô tranquilo, pode Então, eu vou trabalhar, a dor dele está sendo aonde? Está sendo nessa articulação Sim. e nessa articulação. Se eu tiver aqui com uma vara de pescar e fizer como se jogar uma vara de pescar, olha só como vai pegar. Vai pegar, tá? E eu não estou fazendo força nenhuma. Ó. Poxa, verdade. Uma mulher consegue botar um homem no chão, usando técnicas assim. Então, é o treinamento, né? Mas vamos lá, vamos à mensagem. Marlene está rindo lá. Então tá, vamos lá. Essa dor que eu estou provocando nele, considere como se fosse uma dor emocional, correto? Porque se ele receber uma pancada aqui, ele vai resistir. Mas aqui, como é mais frágil, vai pegar mais a dor. Então, a nossa emoção sempre é mais frágil. Grave isso. E a nossa emoção sempre é infantil. Guarde isso no entendimento de vocês, tá? Então, eu estou submetendo ele à dor. Nelson, você está sentindo dor nesse momento, certo? Sim. Tá. O que a sua mente fala para você? Para fugir da dor ou tá bom sentir dor? Fugir da dor. Certo. Boa, deixa eu aliviar aqui a tensão. Por que ele quer fugir da dor? Porque nós não fomos projetados para sentir dor. Porque a criação, a fonte de criação que me criou e te criou, e inclusive te escolheu dentro do ventre da sua mãe, né? Da mesma forma que um homem não pode gerar uma criança, né? A mulher, apenas a mulher, foi no ventre da sua mãe que você foi gerado. E você foi escolhido, porque depois de um ato íntimo entre um homem e uma mulher, o seu pai e a sua mãe, várias sementes foram lançadas. 1000 de milhares, e são bilhões, apenas uma fecundou. Então, o meu livro de cabeceira, ele fala que nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe, e isso é científico, não tem nada a ver com religião. Vamos continuar. Porque a nossa fonte de criação é amor, e o amor está acima de todas as outras coisas. Por isso que a gente não gosta de dor. Quando você está sofrendo essa dor, fica rindo para o pessoal lá, vai lá. Você é um cara simpático, fica rindo lá para eles. Tudo é love, gente. O Nelson Santos não tem... Olha só... Continua rindo, continua rindo. Vai lá. Olha só o que eu passo, entendendo, das minhas lives. Continua rindo, continua rindo. Parte. Ó, ele está rindo. Ele está rindo, mas está sentindo uma dor. Mas continua rindo. Existem pessoas que estão, quando estão em convívio com outras pessoas e na família, está sorrindo por fora. Mas elas estão sentindo uma dor aqui dentro. Elas estão sentindo uma dor emocional. Existem os filhos do quarto, já ouviu falar nessa expressão? Filhos que não vão mais para a mesa. Filhos que não têm mais relacionamento com os pais. Igual aquela música do Legião Urbana de 1989 que eu te falei. É essa a sensação. É uma dor emocional, porque a Kel Smith tem uma música que fala que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar ao início. Porque o joelho ralado vai bem menos que o quê? Que um coração partido. E é por isso, seu Nelson, que muitas pessoas se cortam aqui. Porque quando corta aqui, dói menos aqui. Vamos continuar? Voltamos para a dor. Então a dor aqui está pegando, certo? Pegando. Você queria fugir, que é o plano A. O plano A foi para o beleléu, não dá para fugir. Vamos para o plano B. Né? Vamos para o plano B. Fecha a tua mão. A outra mão. Chega bem pertinho do meu rosto aqui, por gentileza. A mão? Pode aqui, como se fosse me dar um soco. Congela a imagem. Isso, fica assim. Isso é muito importante. Pessoas que sentem uma dor emocional machucam outras pessoas. Vou repetir. Pessoas que sentem uma dor emocional, que está sendo representada aqui no braço dele,
machuca outras pessoas que estão mais próximas. É verdade. Confere? Com certeza. Pode sentar Bem aqui. assim. Obrigado. Obrigado pela dinâmica. Fechou, aí. então, gente. Olha só, dinâmica muito legal, né? Nelson, essa dinâmica eu costumo fazer nos locais onde eu vou, em colégios, empresas, clínicas. Né? A gente faz esse trabalho que está ligado à polícia comunitária de gestão emocional, porque hoje a nossa sociedade, muitos estão desacreditados, né? Depois da pandemia, Sim. muitas pessoas mudaram o seu estilo de vida. A violência doméstica ela aumentou depois com o advento da pandemia, porque o pai que trabalhava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, num restaurante, ele foi mandado embora porque teve lockdown e ele ficou apavorado, né? Como é que eu vou conseguir o pagamento do final do mês para defender a minha família, o leite das crianças? E ali as pessoas ficaram nervosas. E esse pai, ele ficou mais tempo com a esposa, a família dentro dos lares, e aí começaram as discussões. Não porque o amor acabou, mas por causa do desespero. Então isso foi uma das questões que afetou a segurança pública, sabe, Nelson? Então a gente faz esse trabalho justamente para que haja essa mudança de mente, para que volte a esse alinhamento social, porque isso faz parte no contexto geral da segurança pública. Vamos chamar ali a propaganda ali do Nelson Santos Conteúdos, pode ser, diretor? E a gente já volta, retoma novamente aqui para ir nas perguntas, que o tempo tá passando, tá voando, hein, Almeida? Muito rápido. Vamos lá para o intervalo ali, então. Voltamos. Rapidinho, gente, que tem muitas perguntas aqui ainda para a gente ir para a finalização da live, tá? Obrigado, gente, a todos vocês que estão participando, estão mandando comentário. Talvez não vai dar para responder todos, né, Sam Veloso? Com certeza. Mas a gente vai ver depois no finalzinho que a gente pode fazer. Tá muito bom a live aqui. Vamos lá, pergunta, Sub de Almeida, fala pra gente aí, olha só, você já fez algum trabalho em estabelecimentos penais? Qual o objetivo desse trabalho? De uma forma resumida aí pra gente Sim, Nelson. responder todas as perguntas. Por Então, gentileza, eu acabei participando do Conselho da Comunidade. Esse conselho ele é responsável, né, para a verificação do presídio, como os presos estão sendo tratados. No começo eu ficava até assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas havia um propósito nisso. Né? Então a gente leva essa mensagem não religiosa, mas a gente leva esses princípios familiares para eles e uma mensagem de otimismo, como está sendo passado nas fotos, né? Que Legal. parece até que é uma montagem, né? Porque você vê ali, poxa, não tem grade dividindo ali o policial dos detentos. Se eles quisessem me pegar e fazer de refém, eles poderiam fazer isso, como pode ver ali nas fotos. Verdade. Né? Mas existe um propósito. E aí eu volto lá no propósito quando eu tinha 14 anos. Né? Por quê? Porque o detento, quando ele sai do estabelecimento penal, ele sai com o seu alvará de soltura e boa. Então, se ele não tiver essa transformação de mente, ele volta para a biqueira, ele volta para o crime, se ele sai revoltado, se ele sai faccionado. Então, esse trabalho tem esse objetivo, que também está inserido na segurança pública, de ter uma mudança de mente na população carcerária. E temos grandes resultados, tá? Legal. Próxima pergunta. O trabalho que você fez aqui, um projeto, Sou Estudante, Sou Cidadão, que foi realizado no Colégio Conselho Mafra, situado na Velha Grande, no ano de 2019. Fala pra gente resumidamente. Então, esse projeto, ele foi em 2019, o Major Márcio, que era o chefe do P3, que é do setor de ensino e instrução do batalhão, ele chegou para mim e falou assim, de Almeida, verifica um colégio em Blumenau para que a gente possa fazer esse projeto. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta e pedi o auxílio, né, ao Todo-Poderoso, a Deus, legal. E me veio o Conselheiro Mafra. Conselheiro Mafra. E lá a gente fez em 2019, foi quando tudo aconteceu. Houve uma mudança naquele colégio, foi algo maravilhoso, onde... Olha lá, a imagem está passando lá. Tem uma imagem passando, Show. né? Onde teve ali a mudança, né, do Diego, né, que era o assaltante, e também do Daniel, que hoje também ele está firme, ele está levando essa mensagem a outras pessoas em congresso, né? E houve uma grande mudança, um grande impacto positivo na comunidade em virtude desse projeto. Não lembrando que não fui eu sozinho que fiz, mas foi uma equipe de maravilhosos policiais da Polícia Comunitária, o Major Márcio, né? E eu sou grato a Deus por esses policiais aí que dão a vida, que dão o sangue realmente ali nessas atividades. Legal. Olha só, quais as maiores dificuldades na sua profissão? Fala pra gente. Olha, dificuldades ali, poderia estar elencando um monte de dificuldades, né? Poderia estar aqui falando sobre problemas, né, no sistema, né, nas leis,
Mas o que vem na minha mente de poder falar aqui agora, Nelson, a grande dificuldade é o policial militar ele se manter centrado emocionalmente. Legal. Nós, policiais militares, nós somos muito cobrados, nós temos um regulamento, né, que também é do Exército, né, acho que é da década de 50, se eu não me engano, onde nós temos a nossa ficha de conduta, nós estamos debaixo de uma esfera comum, né, eu estou falando criminal, e também de uma esfera militar e administrativa, onde chegar atrasado pode gerar um procedimento administrativo e sujar a minha ficha, a ficha do policial, onde no serviço tem que estar sempre com a roupa passada, essas cobranças. E na comunidade, qualquer coisa que possa chegar né, de reclamação, o fato não vai passar batido, ele vai ser apurado. Então, assim, o índice de estresse é muito grande, porque você está numa situação de risco, numa situação que há uma confusão, o policial chega para resolver, né, e tem que tomar essa decisão em segundos. Legal. Né? Sub de Almeida, como deve ser feita uma abordagem policial? Fala pra gente, é muito importante a gente saber desse detalhe. Então, a abordagem policial ela está elencada no Código de Processo Penal, né, para fazer a busca pessoal, e tem que ter a fundada suspeita. Né? A fundada suspeita é quando realmente a guarnição ela nota um comportamento atípico por parte daquele cidadão ali, né? Ou está com as mesmas vestes de um crime que acabou de acontecer. Né? Exemplo, houve um assalto, o camarada assaltou com boné vermelho, uma camisa uma camisa preta e uma bermuda preta. E a gente logo após encontra uma pessoa com essas características. Está ali firmada a fundada suspeita. Ou um comportamento atípico, de ver a viatura, ficar nervoso, mudar de direção. Né? E nós fazemos isso para que possa ter elucidação de um crime, né? E para levar a tranquilidade pública naquela comunidade. Show, legal. E uma pessoa, um cidadão pode filmar uma abordagem policial? Nelson, o cidadão, Seja policial ou seja ele trânsito? pode filmar. O que ele não pode fazer, tá, é ele editar essa filmagem contra os policiais. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O policial está fazendo uma prisão porque um camarada fez um ato criminoso na via pública e entrou na casa dos colegas dele. Então, a polícia entra, porque está em flagrante, e esses colegas dele, né, a polícia pode entrar no terreno, que está em situação de flagrante, né, e esses colegas dele começam a filmar, editam a filmagem de forma que demonstre que há um abuso de autoridade por parte da polícia. E isso é uma ação caluniosa, ou seja, isso aí é retratar de uma ação que é crime, né, falsamente. Então, eles vão ser responsabilizados por isso. Tá? Então, pode filmar, mas assim, não pode desvirtuar, né, depois lá no judiciário. Isso é crime, por isso que hoje a Polícia Militar usa também as suas câmeras individuais da Polícia Militar. Né? Então, a gente tem essas câmeras já para amparar o policial. Assim, né? Perfeitamente. Legal. Fala pra gente, Sub de Almeida, sobre o trabalho de capelania. Fale um pouco pra gente desse trabalho que você faz, resumidamente. Fique à vontade. Eu também sou capelão, né? Eu tenho a formação em teologia, né? Além de ser policial militar, músico, e a gente faz esse trabalho no batalhão. Né? Por não ter um capelão específico aqui na área, eu sou capelão nomeado pela UMESC, né? Que é a União dos Militares Cristãos de Santa Catarina. Essa imagem está passando Essa imagem que está passando é do Morro Dona Edith. É uma imagem do nosso drone, desse batalhão, onde fizemos um culto cristão, um culto ecumênico lá. Para quem não sabe, né, o Dona Edith é um lugar muito vitimado pela drogadição. Né? Então a gente fez um desafio, nós fomos lá fardados com nossos equipamentos, né, tivemos apoio, né, da comunidade e fizemos um culto lá. E a comunidade lá, claro, eles não vieram para a rua, sabe? Eles ficaram bem temerosos, mas por causa do tráfico. Mas depois eu fiquei sabendo que muitas pessoas voltaram para a igreja, muitas pessoas estavam afastadas, que estavam até em situação de violência doméstica, né? Eles voltaram, houve essa mudança de chave, houve essa mudança de mente, a metanoia aí de novo, que é a nossa missão. Legal. E isso traz mais paz e segurança pública no local, por mais que há um tráfico de drogas, por mais que há um crime organizado, vamos dizer dessa forma, né? E isso auxilia na segurança pública dos moradores do local. Então, não só fazemos trabalho de capelania fora,
né? Mas também dentro dos batalhões, né? Onde tivemos também um resultado maravilhoso com policiais, até que também estavam com ideologia de suicídio, tá? Show. Então teve, assim, grandes momentos assim. Há uma alegria muito grande, né, tê-lo aqui, Subide Almeida. Gente, é uma pessoa fantástica e a gente vê que a polícia tem um diferencial, né? É muito bom trazer você nas minhas lives e poder compartilhar esses momentos com os meus seguidores, com Blumenau, Santa Catarina e o Brasil, trazendo um pouco dessa polícia espiritual para a nossa sociedade conhecer um pouquinho mais, que a polícia também é coração, que a polícia também é alma, né? Isso é alma, verdade. É coração, é algo de Deus aí. Então é muito lindo isso, muito gratificante, né? É ouvir de sua pessoa, que a gente tem na nossa cidade uma linda, linda equipe de polícia que faz a diferença em vários pontos importantes, né? E em especial também esse trabalho que você faz, que é trabalhar o emocional, a fé das pessoas, que isso é muito legal. Com certeza esse trabalho evita mais marginalidade, né? Traz muitas pessoas para Deus, enfim, sem palavras, certeza. Né? A mudança de dentro para fora, sim, né? E isso é muito bom, né? Isso é bom agregar não só Blumenau, mas a toda Santa Catarina no Brasil. Com certeza aí muitos vão copiar mais ainda essa ideia que vocês fazem, Almeida, na nossa cidade. Almeida, estamos indo para o final, para o meu ficava até meia-noite aqui, eu amo fazer live, sim, né, São Veloso? São Veloso, tudo bem, São Veloso? Com certeza. Show, São Veloso, muito grande, prazer tê-la aqui também. Pessoal aqui participando bastante. Pessoal participando, São Veloso, fala pra gente, resumidamente, São Veloso. Algumas perguntas, provavelmente, o Subalmeida já vai ter respondido, né, nas questões que já abordou aqui. Show. E agradecemos, né, a presença de todos participando aí dessa live. Legal, São Veloso, obrigado, tá? De coração. Antes de a gente finalizar, as considerações finais da São Veloso e do nosso ilustre militar, olha só, eu queria que você compartilhasse com a gente, olha só, fica aí, agora vamos ouvir agora essa grande figura, né, Subide Almeida, contando um pouco da sua história, resumidamente. O exemplo, uma história que te marca, tantas experiências na tua profissão. O que mais te marcou? São tantas, né? Não dá para falar todas aqui, eu tenho certeza. Tem bastante Se for coisa, falar quantas suas experiências que marcaram a sua vida, com certeza a gente vai fazer muitas lives. Sim. Mas assim, como a gente não tem todo esse tempo de momento, queria que você resumisse em um pensamento. O que vem no seu pensamento agora que te marcou, assim, que você pode compartilhar nesse momento para a gente finalizar a nossa live? Nelson, eu tinha trazido algumas coisas e eu tenho um bilhete que a minha filha... esse aqui, ó. Esse aqui. Esse eu não podia esquecer. Gente, obrigado. Muito show. A gente não tinha comentado, então chegou o momento. Então. Fica à vontade. Bem, um fato que me marcou muito na minha carreira, né, policial militar, está envolvido com este bilhetinho aqui. Foi feito pela minha filha, quando ela era criança ainda, num estabelecimento de educação infantil, Olga Bremer, que fica próximo à base. E eu era um camarada assim, violento, eu era um camarada que não valorizava a minha família. Eu vivia na mentira, né? Eu vivia na traição, eu fazia coisas que em oculto, né? E que não valorizava a minha família. E em virtude disto veio a culpa, veio a acusação, e eu comecei a idealizar o suicídio. Eu ia me matar com a minha arma. Né? E quando eu estava pensando em fazer isso, eu achei este papel aqui que a minha filha tinha feito no Dia dos Pais. E eu não digo que é uma coincidência, mas uma coincidência que o Dia dos Pais foi ontem, né? Porque a gente estava há anos, né? Querendo fazer essa live, já tem mais de um ano, né? Faz tempo. E chegou o momento, e eu creio que é o momento certo, né? Ontem foi Dia dos Pais, minha filha fez isso aqui no Dia dos Pais e ela escreveu o seguinte: pai, eu te amo mais do que tudo neste mundo. Eu te amo no fundo do meu coração. Te amo. Então está escrito isso, e no momento da minha aflição, no momento da minha angústia, essas palavras salvaram a vida de um policial. E eu sou fruto do perdão da minha esposa e da minha filha. E eu tinha que ser tratado no meu coração como ente familiar para que hoje eu pudesse falar de família, porque senão eu não ia ter essa autoridade celestial para falar. Legal. Tinha que haver uma mudança de dentro para fora, primeiro em mim, para que as pessoas pudessem ser tocadas. E esse é o Evangelho. Né? Então esse é um fato que eu me lembro, que foi bastante tocante. Legal, show, muito bom ouvir essa experiência. Olha só, agora queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, enfim,
talvez alguma pessoa que precisa ouvir uma mensagem de conselho de um policial experiente, que tem uma história não só no profissional, né, na polícia, mas com Deus. Enfim, de uma forma geral, fique à vontade. Deixa Deus te usar aí, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, Nelson. Me vem forte agora de falar sobre o refinamento da prata. Como é que funciona o refinamento da prata? Você que está nos assistindo, eu não sei como é que está o seu emocional, mas existe alguém muito melhor do que eu, do que qualquer pessoa que está aqui, do que qualquer pessoa no mundo, uma pessoa que é fonte de amor, uma pessoa que é fonte inesgotável de perdão, e eu gostaria de compartilhar isso com você nesse momento. O refinamento da prata, ele acontece quando o ourives, que é aquela pessoa que faz o refinamento, o profissional pega a prata no seu estado sólido e coloca num tacho especial, aquela prata no seu estado sólido. E quando ela está ali, ele coloca, o fogo submete a um calor muito intenso aquela prata, de forma que aquela prata mude o seu estado normal. Está pegando isso? Então a prata, nesse momento do calor, ou seja, da dificuldade, a prata é alterada o seu estado normal, de sólido para líquido. E quando essas pratas, que somos nós, ela está na forma líquida, aí a sujeira, a impureza aparece. Tudo aquilo que deixa a prata opaca, tudo aquilo que deixa a prata sem valor, ela vem para a superfície, mas isso só acontece quando ela está no estado líquido, não no seu estado natural, que é sólido. Sabe, Nelson? E quando o ourives vê aquela impureza, ele reconhece a impureza. E ele começa a tirar aquela impureza com uma colher especial, com muito carinho, com muito zelo, até que ele vê que a prata está limpa, com seu valor aumentado. E vocês sabem quando que o ourives para de fazer esse processo? É quando o ourives, que é Deus, ele olha para a prata que somos nós. E ele vê que a prata está refletindo a imagem do ourives. Então eu não sei como está o seu coração, meu querido, mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes há uma permissão que a gente venha perder o chão debaixo dos nossos pés, para que a gente pare de confiar na força do braço. Eu acreditava muito na força do meu braço, porque eu atirava bem, que eu era bom de defesa pessoal, que eu resolvia as ocorrências, mas Deus permitiu que o meu chão saísse debaixo dos meus pés, para que eu voltasse a ser como uma criança, obediente e dependente. E que nós possamos ser essa prata, que a gente venha permitir entrar no tacho e ser submetido e aceitar algumas situações, para que essa impureza, às vezes, do orgulho, a indiferença, o sentimento de vingança, sabe, a falta de perdão, ele possa sair, para que a gente venha se esvaziar de nós mesmos, para que a gente venha ser menos de nós e mais dele em nossas vidas, para que outras pessoas possam ser alcançadas com essa boa mensagem, não religiosa, mas uma mensagem de vida e vida em abundância. Então essa mensagem eu quero deixar assim com muito carinho, com muito respeito, Nelson, a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer imensamente por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a minha profissão, sobre o que a gente tem feito. E quero aproveitar e deixar aqui um agradecimento à minha família, agradecer a minha esposa por não ter desistido de mim, agradecer a minha filha que é um presente de Deus, que ela evitou realmente que eu cancelasse o meu CPF, e ela só me traz alegria, sabe? E também fazer um agradecimento aos conselhos de segurança, os CONSEGs. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, vocês fazem parte da minha vida, vocês são minha segunda família, e também os militares do 10º Batalhão de Polícia Militar. Estou quase me aposentando, né? Essa semana é a última semana que estou na ativa, pretendo voltar, mas a gente coloca isso nas mãos de Deus. Mas foi um prazer, senhores e senhoras, tenha a minha continência do 10º Batalhão. Coronel Felipe, muito obrigado por toda a autonomia que o senhor me deu. Coronel Calfels, a confiança, né? Porque confiança não se acha na esquina. E a toda a tropa, não só do bairro da Velha, mas todo o batalhão, que trabalha de dia, de noite, da melhor forma,
sabe? Muitos estão com problemas emocionais, mas não podem abaixar a cabeça porque nós somos o aparelho do Estado que vai aonde as pessoas não gostariam de ir. Ninguém, até eu sempre falo que uma pessoa para entrar na polícia já não é bem certo, né? Porque pode se deparar com uma situação de tiroteio, e quando há um tiroteio, as pessoas geralmente fogem, e a polícia ela avança para o perigo. E nós estamos aí porque nós nascemos para sermos policiais militares. Nós fizemos um juramento perante a bandeira nacional de servir e proteger, mesmo às vezes tendo preconceito da comunidade, mesmo tendo gente que fica com indiferença com a gente porque está associado ao tráfico. Mas eu sempre parabenizo a cada policial que, mesmo diante desses problemas, estão firmes na sua missão de servir e levar essa segurança para as pessoas. Muito obrigado e foi uma honra. Que Deus abençoe a todos vocês. Legal. Ó, gente, um abraço a todos vocês aí pela participação, um abraço a todos que mandaram comentário, manda um abraço aí para o grupo Blumenau em Ação, um abraço a todo o pessoal do Blumenau em Ação, enfim, a todos vocês de uma forma geral, o meu abraço, o nosso abraço aqui, né? Com certeza, Nelson, com certeza. Então é isso aí, né, gente? Obrigado. Agora, últimas considerações, você colocou ali, mais algumas palavras finais para a gente finalizar, suas considerações finais, para a gente ir para casa. Então, por mim, eu ficava aqui, né? Mas, então, Nelson... As últimas palavras de considerações? Eu sempre digo assim que quando a gente nasce chorando, né? Porque o pediatra, ele bate, né, na bundinha da criança para ver o grau de consciência, se está vivo, né? Esse é o procedimento no parto ou na cesariana. Mas eu digo que quando chegar o nosso momento de partir dessa terra, porque tem uma música também que fala que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Mas quando chegar esse momento da gente partir, que a gente venha cumprir, deixar um legado. Deixar, mesmo a gente não existindo mais aqui presente nessa terra, a gente possa ser eternizado no coração das pessoas pelas ações que a gente pratica, pelo amor, pelo vencimento, pela vitória sobre as dificuldades, né? E quando a gente cumpre isso, eu tenho certeza que a gente parte sorrindo. Então a gente nasce chorando no parto, mas quando a gente cumpre o propósito de Deus em nossas vidas, a gente vai sorrindo, mano. Verdade. Porque existe uma eternidade e Ele nos criou para sermos eternos. E eu digo isso também em homenagem a todas as famílias que tiveram seus filhos mortos no ataque, no atentado dia 5 de abril. Pode ter certeza, amados, Deus nos criou para sermos eternos e nós vamos nos reencontrar lá nesse lugar maravilhoso. Mais uma vez eu digo que não vai precisar de polícia, não vai ter injustiça, não vai ter morte. Nós temos uma eternidade, desde que a gente continue nessa nossa confissão de fé e não esmorecer nessa parte. Legal. Muito obrigado. Show. Vocês ouviram aí a palavra da nossa pessoa, figura blumenauense, Sub de Almeida, policial militar, onde esteve nessa entrevista aqui comigo. Com certeza, muitas pessoas foram alcançadas, Almeida, com algo muito positivo. Tenho certeza disso. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, pela participação, por compartilhar a live. Sam Veloso, últimas palavras de considerações. Obrigado pelo aceitar meu convite para estar em alguns momentos, para dar atenção aos internautas, enfim. Cada dia a gente vai se ajustando um pouquinho mais referente a essa atenção, que é muito importante, né? As últimas palavras de consideração de hoje, obrigado. Imagina, Nelson Santos, né? É um prazer, né? Principalmente participar, assim, desse compartilhamento de experiência de vida maravilhoso. Nada mais de que alguém que passou por isso, né? Para compartilhar com todo esse amor e sinceridade para quem está precisando ouvir de repente nesse momento. Legal. Para quem não conhece, Sam Veloso é uma grande artista de Blumenau, artista visual. Fala um pouquinho para a gente rapidamente, né? Então, eu sou blumenauense, sou artista visual, também professora de arte, também trabalho, né, com crianças todos os dias, né? Então entendo bem assim a colocação do Sub Almeida, né? Já trabalhei também nessa CI Alga Bremer e, né, todos os dias, né, vejo acontecer coisas assim. Então foi muito forte assim, aprendi muito, né? Vi muito. Legal. Assim, foi muito bom. Obrigado, Sam Veloso. Obrigado, Sub de Almeida. Um prazer muito grande, uma honra muito grande. Um abraço a todos os seus parceiros, seus amigos militares que fazem a diferença na nossa cidade. Beleza? Obrigado pelo carinho, Nelson. Eu que agradeço, tá, pela coragem de estar aqui junto e junto a gente contribuir as pessoas, que com certeza muitas pessoas foram alcançadas com algo divino. Eu quero finalizar esse momento com um pensamento que eu utilizo no meu dia a dia, no meu particular e também com você aqui nas minhas lives. Não importa a cor do céu. A cor do céu, a gente faz com os pensamentos positivos
pensa positivo, o mais Deus faz por você. Fica tranquilo. Até qualquer momento. Tá, tô ansioso, mas eu acho que vai ficar excelente o negócio. Isso aí pode ter certeza que vai. Gente, boa noite. Uma alegria sempre muito grande quando estou com vocês nas minhas lives. E cada live, um convidado muito especial. Vem aproveitar os nossos conteúdos com mais qualidade. Nelson Santos, o melhor programa de verdade. Aqui tem entrevistas, culinária e música, então vem comprovar. Apresentador Nelson Santos. No Instagram, Facebook, é só acessar. Nelson Santos, o apresentador de programa que sempre traz conteúdos de qualidade nas redes sociais, entrevistas sobre culinária, música, palavras de motivação e reflexão e muito mais. Aqui, o seu dia na internet é repleto de informação, alegria, animação e uma palavra amiga. Siga-nos no Instagram, @NelsonDosSantos, no Facebook como Nelson Santos e no YouTube como Nelson Santos, cantor e compositor. Para parcerias e divulgação, entre em contato pelo número 47 98498-5155. Nelson Santos tem como objetivo fazer os seus dias mais lindos e mais brilhantes. Nelson Santos.